Então nós vamos ver aqui o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim é derivado do algoritmo genérico, né, que faz uso do teorema do corte mínimo. Nesse algoritmo, a nossa árvore geradora mínima, chamada de T, será inicialmente vazia e a cada iteração nós vamos acrescentando os vértices dessa árvore, assim como as suas arestas seguras. Tá? Então, o algoritmo de Prim é esse aqui. Ó. Ele recebe como dado de entrada o grafo, os seus respectivos pesos e a raiz, que é o vértice inicial a ser utilizado pelo algoritmo. Então o algoritmo ele possui duas fases, a fase de inicialização, nós chamamos de pré-processamento, e a fase de construção da AGM propriamente dita. Da linha 1 a 5, nós temos a nossa fase de inicialização. O que a gente faz? Para cada vértice do nosso grafo, a gente vai inicializar aqui dele como infinito e o predecessor como nil, que será justamente o peso das arestas seguras quando a árvore for formada. Tá? Então, inicializando todo mundo como infinito e nil, em seguida, o que a gente faz? A gente pega a raiz, ou seja, o nosso vértice R, e inicializa aqui como zero. Claro, porque para se chegar na raiz, nós não temos custo nenhum, uma vez que a gente inicia a busca por ele. Depois a gente cria uma fila de prioridade dos nossos vértices e guardamos essa fila de prioridade em que a prioridade dos vértices será justamente em relação à sua key, ou seja, em relação ao custo das suas arestas, certo? E aí, essa fila de prioridade que será montada em função da key será uma fila de prioridade mínima, ou seja, as keys de menor valor terão mais prioridade. A partir da linha 6, a gente começa então a construção da nossa AGM. Enquanto a fila de prioridade for diferente de vazio, o que a gente vai fazer? Sempre extrair o vértice com a menor key, ou seja, extrair o vértice de menor prioridade na fila. Nesse caso de maior prioridade, que é a menor key. Tá? E aí, o que fazemos em seguida? Para cada vértice adjacente a esse vértice que foi extraído, a gente verifica se esse vértice adjacente ainda está no nosso conjunto Q, na nossa fila de prioridade. Se ele estiver e o peso da aresta que conecta o vértice U e o vértice V for menor do que aqui de V, então a gente conseguiu encontrar um novo predecessor e atualizamos aqui. No final do algoritmo, a lista de predecessores, ou seja, a lista π, compõe a nossa árvore geradora mínima. Então vamos ver a partir de um exemplo como é que o algoritmo funciona. Então nós temos esse grafo com os vértices de A e suas arestas e respectivos pesos. Então eu criei aqui a tabela que nós vamos preenchendo a cada iteração do nosso algoritmo. Então, como já sabemos, na fase de inicialização, todos os predecessores são nil e todos os tempos são infinito. Ok? Como todo mundo é nil e todo mundo é infinito, por padrão, o nil e o infinito a gente vai representar aqui como branco, tá certo? Para simplificar. E aí, a única coisa que a gente faz na linha 4 é dizer que o nosso vértice R, que foi formado como raiz, vai ter chave 0. Então, no nosso exemplo, a raiz vai ser o A, que está aqui com uma cor diferente. Então, quer dizer que o key dele vai ser 0. E ele não tem predecessor porque ele é a raiz. Ok. Então, a gente monta uma fila de prioridade em função daqui dos vértices. Lembre que todo mundo está infinito menos o 0. Então, quando a gente for extrair o vértice mínimo, extrair o vértice de maior prioridade, ou seja, extrair o mínimo, a gente vai extrair justamente o A. Tá? Então o nosso U na primeira iteração do nosso encontro é justamente o nosso vértice A, que é a raiz. Aí o que a gente vai fazer na linha 8? Para cada vértice adjacente a A gente vai verificar se a relação da linha 9 é satisfeita. Então observando no gráfico, quem são os vértices adjacentes a A? O B e o H. Vamos começar então pelo B. O que a gente vai fazer? Verificar se o B ainda está no conjunto Q.
Nesse caso está, porque o único que a gente extraiu até agora, eu vou até montar aqui o conjunto dos extraídos, e vou chamar de S. Até agora só extraímos o A. Então, se somente o A foi extraído, é porque todos os outros estão, ok? Beleza, extraímos o A, então na relação vamos verificar os adjacentes novamente. Então, adjacentes a o B e o H. Então vamos começar pelo B. O B ainda está no conjunto Q? Sim, ainda está. E a aresta que conecta o A e o B, que tem peso 4, é menor do que o Qi atual de B, que é infinito? Sim, 4 é menor que infinito. Então a relação é satisfeita. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o predecessor de B é o A, e que aqui dele agora é igual ao peso da aresta que os conecta, ou seja, aqui de B é 4. Tá? Então o resto aqui está tudo infinito, não esqueça. Tudo bem, agora eu vou para o próximo vértice adjacente a A, que é o H. Então vou verificar, o H ainda está na fila de prioridade Q? Sim. E a aresta que os conecta, a H, que tem peso 8, é menor do que a Qi atual do H, que é infinito? Sim, 8 é menor que infinito. Então eu vou dizer que o predecessor de H é o A, e aqui dele agora vale 8. Bom, como eu não tenho mais vértices adjacentes a A, eu terminei o meu laço e volto para o enquanto. Aí o que eu vou verificar? A minha fila de prioridade ainda é diferente de vazio? Sim, todo mundo ainda está lá, menos o A. Então o que eu vou fazer agora? Extrair o mínimo. Dos que estão lá, quem é o mínimo? O mínimo é o B, certo? Que tem aqui 4. Não esqueça, ele tem 4, toda essa galera infinita e o H8. Então o mínimo é o B, que tem aqui 4. Então eu vou extrair o B. Ao extrair o B, eu vou acrescentar ele aqui no conjunto S para a gente saber que ele foi extraído. Ok? Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Verificar todos os vértices adjacentes a B. Quem são os vértices adjacentes a B? É o próprio A, o H e o C. Quando a gente fosse verificar o A, o que o algoritmo ia fazer? Verificar essa relação. O A ainda pertence a Q? Não. Percebo que o A não pertence à fila de prioridade porque ele já foi extraído, ele já está aqui em S. Então essa relação não tem como ser satisfeita, né? Porque o A não pertence mais à fila de prioridade Q. Então eu não faço nada aqui. Agora vamos verificar para o H. No H eu vou perguntar, o H, que é adjacente a B, ainda pertence à fila de prioridade Q? Sim, ainda pertence. E o peso da aresta que conecta B a H, que vale 11, é menor do que a Qi atual de H, 8? 11 é menor que 8? Não. Então a relação não é satisfeita, eu não faço nada aqui entre B e H. Agora eu vou fazer entre B e C. Então, o C ainda pertence à fila de prioridade? Sim, ele ainda não foi extraído porque ele ainda não está aqui no nosso conjunto S. Ok. E o peso da aresta que conecta B e C, que vale 8, é menor do que o Qi atual de C, que vale infinito? 8 é menor que infinito? Verdadeiro. Então a relação é satisfeita. Então eu digo que o predecessor de C é o B e que a Qi atual dele agora é 8. Muito bem. Aí nós terminamos os vértices adjacentes a B. Então terminamos e voltamos para o enquanto. A fila de prioridade ainda é diferente de vazio? Sim, aí eu extraio o menor. Observem que agora tanto faz, né? Ele poderia extrair o C ou o H. Bom, porque eles têm a mesma prioridade. Então vamos extrair o C. Tá? Então vou incluir o C aqui. Então ao extrair o C, o que a gente vai fazer? Verificar todos os vértices adjacentes a ele. Quem são os vértices adjacentes ao C? O B, o D, o F e o I. Então vamos verificar primeiro para o B. Ao B, o que a gente vai fazer? O B ainda pertence a Q? Observem que não, o B já foi extraído, porque ele está aqui em S. Então essa relação não vai ser satisfeita para o B, que é adjacente a C. Vamos para o próximo, então. Próximo vértice adjacente a C. Vamos para o D, por exemplo. Então eu vou verificar. O D ainda pertence ao conjunto Q? Sim,
ainda pertence, ele ainda está lá na fila de prioridade, porque ele não está aqui em S, certo? E a aresta que conecta CD, quem é a aresta que conecta CD? 7. É menor do que a aqui atual de D? Sim, né? Porque a aqui atual de D é infinito. Então, 7 é menor que infinito? Sim. Então, a relação é satisfeita. O que, que eu faço? Eu digo que o predecessor de D é C e que aqui dele agora é 7. Ok? Vamos para o próximo vértice adjacente a C, o F. Então, eu vou verificar. O F ainda pertence à fila de prioridade Q? Sim, porque ele não está aqui no conjunto ainda. E a aresta que conecta C e F, que é 4, é menor do que aqui de F, que é infinito? 4 é menor que infinito? Sim, a relação é satisfeita. Então, eu digo que o predecessor de F é C e que aqui dele é 4. Ok? Vamos para o próximo vértice adjacente a C, que é o I. Bom, o I ainda pertence a Q, e a aresta que conecta C e I, que é 2, é menor do que o Q de I, que é infinito. 2 é menor que infinito. Então eu digo que o predecessor de I é C e que aqui dele agora é 2. Bom, não temos mais vértices adjacentes, né? Então o que, que a gente vai fazer agora? Verificar se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Sim, ainda é. Então, dos que estão lá, quem é o menor? O menor agora dos que estão lá é o I, percebam, porque o I tem aqui 2. Então, eu vou extrair justamente o I. Vou colocar o I aqui. Ó. O que, que eu vou fazer com o I? Verificar todos os seus vértices adjacentes. Quem são os vértices adjacentes ao I? O C, o H e o G. Então, vamos verificar primeiro para o C. Quando eu fosse verificar para o C, essa relação não ia ser satisfeita. Por quê? Porque o C ele precisaria estar ainda na minha fila de prioridade Q, mas não está, porque ele já foi extraído. Porque no conjunto S que temos aqui são todos os vértices extraídos e o C já está. Logo, essa relação não seria satisfeita para C. Vamos para o próximo vértice adjacente aí, o G. Então, o G ele ainda está na fila de prioridade Q, ok. E a aresta que conecta IG, que é 6, é menor do que o Q de G atual, que é infinito. Então, o que, que eu faço? Eu digo que o predecessor de G é I e que aqui dele agora é 6, a aresta que os conecta. Vamos para o próximo vértice adjacente aí, que é o H. Então, no H, a gente vai verificar. O H ainda pertence à fila de prioridade Q? Sim, ainda pertence, porque ele não está aqui no conjunto S. E a aresta que conecta I a H, que é 7, é menor do que a aqui atual de H, que é 8, ou seja, 7 menor que 8? Sim. Se é menor, o que, que eu faço? Atualizo o predecessor de H, não é mais o A, e sim o I. E aqui dele não é mais 8, e sim 7, a aresta que conecta H com I. Muito bem, não temos mais vértices adjacentes aí, então a gente volta para o enquanto e verifica se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Sim, a fila de prioridade ainda é diferente de vazio, certo? Quem ainda está lá? Vamos marcar aqui quem ainda está na nossa fila de prioridade. Então, vamos marcar quem não está, certo? Então, o A não está mais, nem o B, nem o C e nem o I. Então, quem ainda está? O D, o E, o F, o G e o H. Desses que estão, quem tem a menor que? O F. Então, vou extrair ele. Vou colocar ele aqui. Então, o que, que eu vou fazer com F agora, pessoal? Verificar todos os vértices adjacentes a ele. Então, quem são? O C, o D, o E e o G, certo? Então, vamos começar pelo C. Então, o C, que é adjacente ao F, a gente ia verificar. O C ainda pertence à fila de prioridade Q? Observem que não, né? Porque ele já está aqui no nosso conjunto S e já está marcado com X aqui. Então, essa relação não pode ser satisfeita. Vamos para o próximo vértice adjacente a F. Vamos verificar o D.
Então, o D ainda pertence à fila de prioridade Q? Sim. Observe que ele ainda não está marcado com X e nem está aqui em S. Então, eu vou verificar. A aresta que conecta F a D, que é 14, é menor do que a chave atual de D, que é 7. 14 é menor que 7? Não. Então, eu não posso, a relação não é satisfeita, então eu não posso fazer nada aqui. Verifico o próximo vértice adjacente, é o E. Então, vamos lá. O E ainda pertence à fila de prioridade? Sim. E a aresta que conecta FE, que é 10, peso 10, é menor do que a Q atual de E, que é infinito? 10 é menor que infinito? Sim. Então, eu digo que o predecessor de E agora é o F, e que a Q de E é o peso da aresta que os conecta, 10. Vamos para o próximo vértice adjacente a F, que é o G. Então, o G ainda pertence à fila de prioridade? Sim, ele não está no conjunto S. E a aresta que conecta a FG, que é 2, é menor do que a Q atual de G, que é 6? Sim, é menor. Então, eu digo que agora o predecessor de G vai ser atualizado, é F. Deixa eu apagar aqui. F. E o Q de G agora é o peso da aresta que conecta FG, que é 2. Não temos mais vértices adjacentes a F, então a gente sai do laço e volta para o enquanto e verifica se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Sim, ainda é. Então, como a gente extraiu F, bora marcar ele como X aqui. Quem ainda está na fila de prioridade? O D, o E, o G e o H. Desses, quem tem a menor que o G? Então ele vai ser extraído, o G vai ser extraído. Bora colocar ele aqui. O que é que a gente vai fazer com o G então, pessoal? Verificar todos os seus vértices adjacentes. Quem são? F, H e I, né? São os vértices adjacentes a G. Então vamos começar pelo F. Então, quando a gente fosse verificar o F, a relação não ia ser satisfeita, porque observem que o F ele não pertence mais à fila de prioridade, ele já foi extraído, então não tem como fazer nada aqui. Agora vamos verificar o H. Quando eu fosse verificar o H, que é adjacente a G, observe que o H ele ainda está na fila de prioridade. E o peso da aresta que conecta GH, que vale 1, é menor do que o Q atual de H, que vale 7. 1 é menor que 7? Sim. Então o que a gente faz aqui? Atualiza o predecessor de H e a Q de H. Então, quem vai ser o predecessor de H agora? Justamente o G. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Justamente o G aqui. G. E aqui de H é o peso da aresta que conecta GH, que é 1. Ok. Observem que G não tem mais vértices adjacentes, né? Então terminamos e voltamos para o enquanto. Então a fila de prioridade ainda é diferente de vazio? Sim, ainda temos lá o D, o E e o H. Desses, quem tem a menor prioridade? Ou menor que é a maior prioridade nesse caso? É o H. Então vamos extrair ele. Vou marcar com X e o H vem para o conjunto aqui. Então agora, no H, a gente vai verificar todos os vértices adjacentes a ele. Quem são? O A, o B, o G e o I. Bom, para o A, a relação não vai ser satisfeita porque o A já foi extraído, né, e não pertence a Q. A mesma coisa vai acontecer para o B já foi extraído, então não tem como a relação da linha 9 ser satisfeita. A mesma coisa vai acontecer para o I e a mesma coisa vai acontecer para o G. Então, nesse caso, todas as relações da linha 9, né, todas as verificações são falsas, porque todos os vértices adjacentes a H já foram extraídos. Então a gente não faz nada. Não há nenhuma atualização aí.
Então, vamos extrair o próximo. A gente volta para o enquanto e verifica se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Nesse caso, ainda temos dois vértices lá, o D e o E. Desses, o de menor prioridade é o D. Então, vamos marcar ele aqui, extrair. Aí a gente vai verificar todos os vértices adjacentes a D. Quem são? C, E e F. Quando eu fosse verificar para o C, observe que o C já foi extraído, então a relação da linha 9 é falsa. Quando eu fosse verificar para o E ainda não foi extraído. Então vou verificar. O E ainda pertence à fila de prioridade? Sim. E o peso da aresta que conecta a DE, que é 9, é menor do que a chave atual de E, que vale 10, 9 é menor que 10? Sim. Então eu vou atualizar. Vou dizer que o predecessor de E agora é o D e que aqui dele é o peso da aresta que os conecta. Então, o predecessor de E é o D e aqui dele é 9. Ok? Bom, agora eu vou verificar para o F, que é o próximo vértice adjacente a D. Quando eu fosse verificar para o F, a relação não ia ser satisfeita porque o F já foi extraído. Então, não teria mais como fazer. Ok. Então, como eu terminei, volto para o enquanto e verifico se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Sim, porque o E ainda está lá, né? Então eu vou extrair justamente esse último vértice. Quando eu extrair o E, então eu vou verificar para os seus adjacentes, que são dois, o D e o F. Nesse caso, observe que tanto o D quanto o F, obviamente, já foram extraídos. Então, nós não podemos fazer nada aqui nessa iteração. Como não consigo mudar nada, eu volto para o enquanto e verifico se a fila de prioridade ainda é diferente de vazio. Nesse caso, não. Todo mundo já foi extraído. Então, termino o algoritmo e eu retorno à minha lista de predecessores. Então, a partir dessa lista de predecessores, a gente consegue montar a nossa árvore geradora mínima. Por exemplo, quem é o predecessor de B? É o A. Então, significa que esta aresta, deixa eu só aumentar aqui a largura, significa que esta aresta vai ser utilizada. Quem é o predecessor de C? É o B. Então significa que essa aresta faz parte da árvore geradora mínima. Quem é o predecessor de D? É o C. Então essa aresta está sendo utilizada na minha árvore geradora mínima. Quem é o predecessor de E? É o D. Então essa aresta está sendo utilizada. Quem é o predecessor de F? O predecessor de F é o C. Então essa aresta aqui está sendo utilizada. Quem é o predecessor de G? É o F. Então essa aresta está sendo usada na minha árvore geradora mínima. Quem é o predecessor de H? O predecessor de H é o G. Então essa aresta está sendo utilizada na minha árvore geradora mínima. E por fim, quem é o predecessor de I? O predecessor de I é o C. Então pronto. Essas arestas são as arestas que foram encontradas no algoritmo de Prim como arestas seguras e elas são utilizadas para criar a nossa árvore geradora mínima. É assim que o algoritmo de Prim trabalha. Bom, o algoritmo, usando o heap binário e a lista de adjacência, tem complexidade no tempo igual ao Big O de E log V, onde são os conjuntos de aresta do grafo e V o conjunto de vértices. Tá? E aqui tem análise, vocês podem ler no material, porque nós chegamos a essa complexidade. Bom, um fato importante é que nós podemos melhorar o algoritmo de Prim apenas mudando a estrutura de dados. Usando a estrutura de dados heap de Fibonacci, que guarda V vértices, ou seja, o tamanho do conjunto igual ao tamanho do número de vértices, a gente consegue melhorar a complexidade de extração e consegue melhorar
a complexidade de atualização de Q. Então, usando o RIB de Fibonacci para implementar a fila de prioridade Q, a gente consegue obter um Big O de E mais V log V. E aí lembrem que quando Big O a gente tem um mais, a complexidade vai ser a de maior custo, certo? Vai ser o max entre E e V. Então, aqui é uma observação importante que o algoritmo de Prim pode ser melhorado dependendo de como você monta a sua fila de prioridade. No próximo vídeo, nós vamos ver o nosso segundo algoritmo para montar a árvore geradora mínima, que é o algoritmo de Kruskal. Até lá!